a nossa prece vem amenizar tudo e, ao mesmo tempo, abrir mais os nossos corações para assimilar melhor os ensinamentos que serão explanados na noite de hoje. Então, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier, a lição é a 166. Sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, João, capítulo 8, versículo 12. Há quem admire a glória do Cristo, mas admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espera pelo eterno benfeitor. No entanto, as expectativas sem trabalho podem ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situe por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguimos-lhes os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhes a essência luz. Então, vamos nos prepararmos, fechar nossos olhos, abrir nosso coração e elevar os nossos pensamentos ao alto. Senhor Deus, Pai misericordioso, aqui nós reunidos, Pai, queremos te falar da nossa gratidão. Muito obrigada por este momento. É uma oportunidade, Pai, que todos esses teus filhos estão sedentos de um pão espiritual que venha trazer calma, venha trazer tranquilidade nos corações de cada um. Ó Pai, então queremos te pedir que nos ilumine, que nós possamos, sim, absorver os conhecimentos que serão explanados nesta noite. Pedimos ao nosso mestre, nosso irmão mais velho, Jesus, que ilumine o palestrante, que nós também esteja, assim, nesse raio de luz, que o Mestre Jesus acolha cada coração que aqui esteja e que os benfeitores do Centro Espírita Lírios do Vale venham, assim, acolher também a todos que aqui estão reunidos. Então, muito obrigada, que o Mestre Jesus ilumine cada coração que aqui esteja. Que assim seja. Bem, nós queremos agradecer ao nosso querido amigo Volmar, que se prontificou em colaborar com a palestra de hoje, cujo tema é cumprimento da lei. Então, fica com você, Volmar, 30 minutos. Boa palestra.
Obrigado, boa noite a todos. Que a paz e a harmonia de Jesus nos envolva, nos incentive sempre nesse caminho da busca do conhecimento, da prática do bem. Naturalmente que nós, quando vamos falar no cumprimento da lei, é importante que venhamos a fazer uma diferenciação. Existe a lei dos homens e existe as leis divinas. As leis divinas, também chamadas de leis naturais, são aquelas que regem a nossa caminhada evolutiva e têm um significado dos mais importantes, porque são a ferramenta principal que nós temos para o nosso trabalho evolutivo, na caminhada terrena que nós estamos agora, mais uma vez. As leis humanas são aquelas que nós conhecemos, estão aí nos códigos, né, e elas são assim, elas sofrem necessariamente, por necessidade, sofrem atualizações, modificações, implementos. São as leis humanas que nós já conhecemos. Mas a lei divina, ela tem uma característica diferente. Ela não sofre modificações, ela não é atualizada. Ela já é completa quando foi enunciada. Então, essa é uma questão importante, porque nos remete aí para a quem foi que enunciou principalmente ou que fez algum ajuste, se necessário. Nós tivemos dois momentos. Tivemos Moisés, no primeiro momento, né, com o conhecido Antigo Testamento, e alguns milhares de anos depois nós tivemos Jesus, então, como enviado divino, fez um pequeno ajuste. Por que é um pequeno ajuste? Porque a lei antiga ainda havia uma certa, digamos, uma certa confusão, vamos usar esse termo, entre o que era divino e o que era humano. Então, muitas questões que estão, na verdade, grande parte do que está no Antigo Testamento, tem ali um incremento, tem ali uma participação do humano. Né? Então, nós vamos ver que o Antigo Testamento tem centenas de mandamentos, que serviu para aquela época. Jesus dá uma ajustada. Por que ele dá uma ajustada? Porque ele já diz que ele vem para trazer uma nova orientação, mas ele manteve, e o Novo Testamento nós vamos encontrar isso claramente, Jesus manteve do Antigo Testamento aquilo que foi conhecido como os 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu essa orientação divina. Então, foi feito um ajuste, mas agora numa nova situação, né, um novo momento em que Jesus já está nesse relacionamento com o público diretamente, e ele vem, então, a cada uma das suas intervenções, ele vem trazendo orientações. Estas orientações, que estão no trabalho chamado Novo Testamento, que são as falas de Jesus, suas orientações, etc., elas permanecem até hoje. A humanidade está em plena evolução, vamos considerar aproximadamente os 2.000 anos, 2.020 anos, não tão precisamente, mas essa questão não é significativa. E nós vamos perceber que o que foi dito há 2.000 anos ainda é válido, e não só é válido, é necessário para a nossa vida diária. Então, a cada dia mais, nós estamos percebendo que o ensinamento trazido, ele é, digamos, uma ferramenta de trabalho para que eu possa fazer o ajuste em mim. Essa é a questão fundamental. Então, quando nós temos aí a necessidade de cumprir a lei, é importante também que a gente faça uma revisão de alguns pontos daquilo que seria a lei divina. Né? Nós temos o Evangelho de Jesus, naturalmente, mas o Espiritismo, Allan Kardec fez um trabalho, ele compilou num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles assuntos, aquelas orientações, aqueles momentos em que Jesus fala e orienta as questões morais do ser humano. E ele justifica, quem tiver acesso, hoje todos temos, dizendo que ele fez essa escolha porque as leis morais, elas não têm divergências. Não têm divergências. Nós podemos ver isso nós mesmos na prática diária, conversando com pessoas das diversas orientações religiosas, diversas crenças,
né? Mas a questão moral do ser humano, os mandamentos da lei são bem conhecidos, né? Quando Jesus coloca que o maior mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, serve para todos. Essa é uma diferença muito grande e fundamental da lei divina, né? E isso nós vamos encontrar numa passagem de Mateus, do Evangelho de Jesus, que foi resgatado para o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, que nós estamos traçando comentários hoje, e que tem como título Amar o Próximo como a si mesmo. Então, vejamos que isso aconteceu, só para a gente ilustrar um pouquinho, isso aconteceu como um fato, como um episódio na vida de Jesus, na sua vida pública, né? Quando ele estava, em certo momento, conversando com as pessoas e chegaram os fariseus. Quem é que eram fariseus? Fariseus era a classe política, a classe dominadora, né? A classe mais abastada. E tinham uma preocupação com Jesus, porque não tinham certeza exatamente se ele seria contra ou a favor ao Estado, às leis, enfim, à realidade estabelecida na época. Então, se preparavam e, em certos momentos, se aproximavam de Jesus, e aí alguém encaminhou essa pergunta, aproveitando aquele momento. Imagine Jesus, um grupo de pessoas ali falando sobre as questões divinas, e alguém vem e diz: olha, eu queria fazer uma pergunta, uma proposta. Qual é o maior mandamento da lei? Então, assim, é algo que é um questionamento para ver a reação de quem está ali sendo, naquele momento, até o centro das atenções, que era o próprio Jesus. E Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E acrescenta, e o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos incluem toda a lei e os profetas até hoje trazido para o ser humano. Então, se nós vamos pensar sobre isso, nós temos aí a questão do amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre tudo mesmo. Como é que nós estamos nesse primeiro degrau, amar a Deus sobre tudo? Será que eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas? Não importa, seja pessoais, de família, de grupo, né? O amor a Deus é o respeito, a aceitação da lei divina. E amar o próximo como a mim mesmo é uma referência. Como é que eu faço com o próximo? Como é que eu faço com Deus? Bom, faça uma avaliação de ti mesmo. Amar o próximo como ele diz aqui, né? Amar o próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o que é esse amar? Então, eu devo abraçar todos os próximos, todas as pessoas? Esse amar ao próximo, ele tem uma amplitude muito maior, né? Então, amar ao próximo é respeitar o próximo como pessoa, é aceitar aquele indivíduo como um ser humano, filho de Deus, que tem a mesma direito à vida que eu tenho, não criticar, né? Não reclamar, não interferir na vida do outro, não querer que o outro mude para me agradar, né? Isso é amar o próximo. Eu estou fazendo a ele que gostaria fosse feito para mim. Quem de nós não gostaria, por exemplo, de ser bem aceito, né? De receber uma atenção de alguém, mesmo que desconheça? E quantas vezes nós vimos no dia a dia, hoje especialmente na nossa atualidade, a televisão, o celular, mais que a televisão, acredito que hoje, nos traz as situações mais diversas. Pessoas entrando em conflito e agressividade barata para todo lado. Então, me parece, né, que nós estamos um pouco distantes ou estamos num atalho, né, que não é o caminho correto. Amar o próximo é respeitar o próximo, né? Estão aí as fobias, estão aí os preconceitos. Isso não é amar o próximo. Eu não estou respeitando o próximo. Ou se ouve, né? Talvez os senhores e as senhoras já tenham ouvido, né? Mas eu vou tratar a pessoa com todo carinho, todo respeito, mas talvez ele não me trate assim. Mas nós não estamos falando da vida do outro, estou falando da tua atitude. Nós temos que pensar em nós, né, e respeitar o outro. O que não significa, isso é importante, me parece,
E respeitar alguém do jeito que é, do que faz, do que crê, não é respeitar, não é fazer o que o outro faz. Fazer o que o outro faz é uma imitação, não é verdadeiro. Então, essas questões são fundamentais para determinar, e esse ensinamento, né, que é da lei geral, é assim que chega para nós. Chega como exemplo, né, nesse mesmo capítulo, não vou me estender muito na questão que está escrita, porque já está no Evangelho de Jesus. Jesus utiliza exemplos também, são aquelas parábolas, né? Então, tem as atitudes diárias que ele aproveita, né? E dá ali um ensinamento que serve até hoje para nós e vai servir para o resto da eternidade, porque ele é verdadeiro. Né? E tem os momentos em que ele faz um relato sobre situações possíveis ou imaginárias, mostrando exatamente que nós realmente precisamos fazer, não só falar, mas também colocar em prática. Essas mudanças na nossa vida, elas são determinantes na evolução espiritual de cada um de nós. Nós podemos não fazer, podemos continuar como está, alimentando as guerras em todo o planeta, com populações enormes passando sofrimento, e por aí tudo que o ser humano tem feito contrário à lei divina. Podemos continuar assim. Mas a nossa evolução espiritual não vai acontecer, vai estagnar. É uma consequência imediata. À medida que eu faço por merecer, a lei divina já me atende, já me dá retorno. E à medida que eu vou contra a lei divina, né, em todas as situações, desde uma palavra agressiva. Jesus tem relatos a respeito disso, né? Para nós não usarmos uma palavra agressiva contra alguém. Será que isso está começando a se tornar, digamos, uma moda atual ou isso ainda está longe de acontecer? Essa avaliação precisa ser feita. Nós temos a necessidade diária de fazermos essas avaliações com nós mesmos. Não precisamos, inclusive, nem compartilhar com ninguém. Eu posso avaliar as minhas ações porque eu tenho os sentimentos. Então, avaliando os meus sentimentos, eu vou saber como é que eu estou em relação à lei geral, ao cumprimento da lei. Se eu estou seguindo nessa orientação. Essas leis, elas não são obrigatórias. Olha que coisa interessante. São leis divinas, mas não são obrigatórias, porque essa questão de cumprir a lei faz parte do nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de seguir ou não seguir, de mudar ou não mudar, né? Mas nós temos também a responsabilidade. Se fizermos a mudança para melhor, teremos um retorno importante para nós. Se não fizermos a mudança para pior, teremos também as consequências. Então, é esse momento que mostra para nós que cada um de nós, nesta humanidade encarnada, está passando por um processo, é um processo evolutivo. Então, para que a evolução aconteça, eu preciso me dedicar aos materiais que eu tenho. Lembrando de Jesus, ele não escrevia, apesar de, segundo informações, ele sabia escrever, mas ele não escrevia. Outros escreveram por ele. Né? Porque é uma questão de nós admitirmos, de nós aceitarmos e de nós tomarmos a iniciativa do fazer ou não fazer. E isso pode demorar um mês, um ano, uma vida, e podemos, então, no final da vida, fazer aquela avaliação, que se não fizermos nessa vida de encarnados, faremos na vida do desencarnado. Esse é um processo natural, que é importante que nós saibamos. E nós vamos fazer uma avaliação sobre as nossas ações durante esta vida, quando chegarmos no mundo espiritual. É da lei natural, todos sabem, e temos aí um período, que é isso que nós estamos vivendo, mas que nós precisamos retornar ao mundo de origem. E o mundo de origem não é esse é um mundo transitório. Ao chegar nesse mundo de origem, que é o mundo espiritual, né, e ao momento que nós tivermos um equilíbrio razoável, mínimo, nós seremos convidados para uma reunião. E nessa reunião, nós seremos avaliado. Avaliado o quê? O que é que tu fizeste durante a vida de encarnados? Quais oportunidades tu tiveste? Como é que tu trabalhou? O que foi que tu fez na melhoria?
como é que foi as tuas reações, quantas vezes você tomou a iniciativa, quantas não fez. Tudo isso faz parte da avaliação. Porque a nossa vida aqui é exatamente para aprendermos a colocar em prática a lei divina. É isso que estamos fazendo aqui. Chegamos sem um corpo. Recebemos um corpo, nem o corpo nós tínhamos, esse corpo material. Recebemos um corpo na chegada, estamos nesse período de aprendizado, de colocar em prática, de trabalhar por nós. Vamos devolver o corpo na saída e vamos sair como chegamos. Só nós. Não tem bagagem. A bagagem está gravada em nosso íntimo, está gravada em nossa mente, e aí essa é a bagagem que o mundo espiritual irá trabalhar para nos mostrar e avaliar de novo. Se tivermos um sucesso suficiente, muito bem. Se ainda tivermos que continuar a evolução, voltamos para cá. Amigos, queridos, existe muito ensinamento. Se nós examinarmos os ensinamentos de Jesus, e eu queria lembrar que ele deixa para nós, né? Então, espírito superior é assim, ele faz alguma coisa que parece pequena, mas o ensinamento é enorme. E Jesus deixa para nós algo de nós fazermos, porque é conhecido de praticamente todo mundo, né? Quem não conhece aquela passagem do dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Olha que coisa simples. Nós não precisamos vivenciar religiosamente, mas nós podemos saber dessa passagem, né? Ele usa o que? Uma moeda como esfinge. E faz uma separação importante para nos ajudar, né? Então, quantas vezes, e é tão comum nós encontrarmos pessoas, não estamos criticando essas pessoas, apenas trazendo como uma comprovação, que pessoas que buscam, né, uma harmonia, né, um relacionamento divino, uma estabilidade emocional, espiritual, e tentam resolver isso com oferendas, com coisas materiais, fazendo ofertas ou coisas do gênero. Então, há aí uma certa confusão, né, de como as coisas funcionam. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então, as coisas materiais são nossa necessidade e são instrumentos da nossa vida. Os instrumentos que nós temos para cumprir a lei divina. Essa vida que nós temos, esses relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso lazer, é parte dos materiais que nós temos para trabalhar todo dia. E são esses materiais que nos permitirão evoluir, fazer a evolução, porque a evolução não é com os valores materiais, mas sim com os valores morais. E aí é que está exatamente a questão. Eu já tenho a percepção, eu já sei o que eu estou fazendo, eu tenho as condições mínimas, né, para avaliar os meus sentimentos, as minhas ações. E agora eu tenho a referência, né? Como é que eu estou fazendo isso, né, no relacionamento com quem? Com o próximo. Por isso que o próximo existe. Por isso, tanto para nós quanto para ele. Sempre há a necessidade de ter um próximo, ter alguém no relacionamento. O ser humano tem essa necessidade inata, né, de estar em relacionamento, não gosta de isolamento. Não gostamos de isolamento. Mesmo que a gente faça o esforço achando que não, eu quero me isolar de todo mundo. A pandemia mostra o quanto é necessário o relacionamento e não o isolamento. Nós estamos sentindo isso. Mesmo que agora com essa ferramenta que nós temos aqui, né? Mas nós sentimos muito isso. Falta o relacionamento, a proximidade, porque o próximo precisa estar próximo para que eu possa agir em relação a ele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, esse é o nosso chamamento. Como é que nós estamos, né, na nossa vida amando o próximo? O próximo não é só aqueles da família, né? Nós temos a família nuclear, né? Nós temos a parentela, faz parte do próximo. Nós temos aí o grupo social, nós temos o grupo profissional, com outros relacionamentos, né? Temos do bairro, temos da cidade, temos vários grupos de relacionamento. Como estamos nos relacionando? Porque com todos eles, a lei é a mesma. Veja que coisa interessante essa lei divina. Com todas as pessoas, em qualquer grau de relacionamento, a lei é a mesma. Fazer o próximo que gostaria fosse feito por ti. Então, às vezes nós não conseguimos, né? Às vezes nós vamos falar com alguém, acabamos irritados ou por qualquer coisa, e
usamos uma palavra áspera contra a pessoa, uma palavra até agressiva. Isso é contra a lei. Não podemos fazer isso. Mas estamos fazendo, porque nós ainda falhamos. Mas à medida que eu estou falhando e eu faço uma avaliação e digo, mas eu vou me programar, eu não vou deixar que o desequilíbrio me atinja. E assim nós vamos gradativamente. Então pode ser de uma semana para outra, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma vida. Esse é o caminho que nós estamos, e essa é a necessidade de nós seguirmos pela lei. A lei de Deus, a lei geral, que é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que as duas têm como centro, núcleo, o amor, que é o sentimento maior, que é o sentimento da harmonia, e é o sentimento da paz universal, é o amor. O amor ao próximo passa exatamente pela convivência e respeito ao próximo. Então, nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer. Mesmo aqueles que não têm acesso aí ao Novo Testamento, ao Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa não sabe ler, como é que faz? Faz da mesma forma. Porque o Criador não improvisa. Qualquer situação que nós possamos imaginar, essa especialmente, foi questionada por Allan Kardec. Mas quem não tem acesso? Os Espíritos informam e nós podemos comprovar que a lei divina está gravada em nossa consciência. Cada palavra que eu vou dizer, cada ato que eu vou realizar, imediatamente eu sei se eu estou indo bem ou estou indo mal, estou indo certo ou indo errado. Quem avalia não é o outro. Quem me avalia sou eu mesmo. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos fazendo a nossa avaliação, nossa reavaliação, vamos corrigindo se achar que devemos. Nós precisamos ter a capacidade de fazer. Então, ninguém deve, né, apesar de que pode acontecer, mas ninguém deve fazer ou reger ou orientar a nossa vida. Porque a nossa vida, como diz a palavra, é nossa. Então, eu preciso, e há uma necessidade, de que eu vá gerenciar a minha própria vida. E eu tenho os rumos mais adequados. Não preciso procurar muito. Jesus deu muitos exemplos, muitas orientações. Mas se eu tiver isso em mente, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, eu tenho os parâmetros necessários para uma vida toda. Então, amigos, o nosso convite, o convite da doutrina espírita, é para que todos nós possamos meditar sobre esse assunto. Procurar nos conhecer, ou trocar ideias, ou buscar uma leitura, ou conversar com alguém. Existe uma série de recursos suficientes, porque nós temos a capacidade e devemos usá-la. Não deixe que ninguém conduza ou gerencie a tua vida, porque nós precisamos fazer esse caminho evolutivo. E o caminho evolutivo, que é o progresso do espírito, se faz pela transformação moral de cada um. E cada um constrói a sua própria transformação. Então, nós deixamos esse assunto, ele é bastante, tem muita coisa para falarmos, mas nós queríamos aqui despertar o assunto. Né? Vamos despertar o assunto, vamos pensar sobre ele durante a semana, vamos avaliar como é que estamos andando, vamos olhar no nosso entorno, né? Como é que eu estou me relacionando, né? Não só com a família nuclear, mas também com a parentela. A parentela é uma necessidade nossa. Né? Nós estamos com aquela parentela e não com a outra. Né? Então, tudo isso é o Criador nos colocando no caminho que nós precisamos trilhar. Se não quisermos parar, sair por um atalho, podemos fazer também, mas sempre terá consequência. E nós podemos, eu acredito que todos nós faremos. O maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Quero encerrar aqui a nossa fala, agradecer a todos a atenção que nos dispensou e a oportunidade que o Livro dos Vales nos ofereceu. Obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.